안녕하세요, 여러분. 아일리입니다. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre a diferença entre 끝나다 e 끝내다. 끝나다 e 끝내다. Essa dupla de palavras, elas significam terminar ou acabar. As duas significam terminar ou acabar. Então, qual que é a diferença entre elas, né? Para que ter duas palavras diferentes para falar a mesma coisa? Vamos ver juntos aqui qual é essa diferença. Primeira situação que a gente tem aqui é essa aqui, né? Que o filme terminou. O filme acabou. Então, a gente está usando o verbo terminar, acabar, nesse contexto em que um filme chega ao fim, né? Ele terminou. The end. Em coreano vai ficar 끝, né? Vai aparecer assim na tela. 끝. Fim. Essa palavra aqui significa fim. Que é exatamente o que aparece nesses verbos, né? 끝나다, 끝내다. E a gente lê 끝나다, 끝내다. Tá? Então, aqui o filme acabou, o filme terminou. Ok. A segunda situação, a gente tem uma pessoa limpando uma casa bem suja, horrorosa, e aí ele limpou e ficou limpinha, né? Então, eu terminei a limpeza, eu acabei a limpeza, né? Então, ele chegou dessa situação para essa aqui, então, ele finalizou uma tarefa que foi a limpeza, a faxina, né? Então, eu finalizei a limpeza, eu acabei a limpeza, a faxina, né? Então, aqui houve uma ação, esse carinha aqui fez uma ação e terminou uma tarefa que foi a faxina, ok? Então, tem essas duas situações, uma em que o filme terminou e aqui o carinha que terminou a limpeza. Já deve ter percebido um pouco a diferença, né? Vamos ver aqui. Primeira situação, o filme terminou, ele se acabou, né? Ele chegou a um fim, ele acabou sozinho, ele se terminou. O filme estava lá rolando, 1h30, 2 horas, puf, terminou o filme, acabou. Ninguém chegou lá e falou, acabou o filme, terminei o filme. Posso pausar o filme, né? Mas não terminar o filme, né? Acabar com o filme. Acabar com o filme parece que quebrou ele, a fita no meio, né? Fita, o DVD, sei lá. Então, nesse caso, algo se termina sozinha, né? Enquanto que nesse caso aqui, eu termino uma tarefa, ou algo, né? Uma limpeza, uma faxina, um trabalho. Então, alguém a finalizou, né? Finalizou a limpeza. Houve uma ação para dar um fim a essa tarefa, né? Então, houve o esforço da pessoa para sair dessa situação para chegar nesta aqui. Okay? E aí ele finalizou isso aqui, que é a faxina, né? Tudo bem que ele deu um fim na sujeira, não na limpeza, né? Enfim, ele finalizou o processo da limpeza. É isso que está querendo dizer. Ok? Então, aqui houve uma ação, enquanto que aqui o filme, por conta, acabou. Algo se acaba. Tá? Então, essa é a diferença básica. Vamos ver aqui. Então, no caso do filme, se acaba. Se termina, né? 끝나다. Esse vai ser o 끝나다. E quando eu acabo com algo, eu finalizo alguma coisa, é 끝내다. 끝내다. Ok? Nesse caso, vocês estão vendo que a única diferença é o na e o né, né? Essa vai ser a diferença. O que significa esse na e o né? Vamos ver. Primeiro, esse 끝나다 ou 끝내다, eles... um passo anterior a essa palavra seria 끝이 나다. 끝이 나다. 끝, a gente já viu lá, né? Tava escrito aqui, ó. 끝, né? Que é fim. Então, fim. E esse i é a partícula de sujeito, né? Ele vai indicar que o fim, ele é o sujeito. Ele vai ter alguma ação, uma ação não, alguma situação em relação a esse fim. O que acontece? Ele nada acontece. Simplesmente acontece o fim. Ou seja, ele finaliza, ele se termina, né? Essa é a ideia de que não houve uma ação. Nadar nunca está relacionado a alguma ação que alguém faz. Ele é simplesmente acontecer, né? Eu não falo assim, eu aconteço. Não, simplesmente acontecem as coisas, né? E por isso que a gente chama de verbo intransitivo, né? Esses que não existe uma ação, né? Acontece. Então, 끝이 나다, acontece um fim, ou seja, ele chega a um fim. Enquanto que na situação aqui do que vem de 끝을 내다, né? 끝을 내다, 끝,
é a mesma coisa do fim. E esse vocês já estão carecas de saber, que é aquela ideia do objeto direto, né? Objeto direto, ou seja, a palavra que está grudada a esse né? Que é a partícula de objeto direto, vai ser o próprio objeto que é o que sofre a ação do verbo. Então, se eu falo, né, aquela ideia do 사과를 먹어요, 사과, que é a maçã, é o que sofre a ação do verbo 먹어요, né, que é comer. Eu como o quê? Eu como maçã. E aí, nesse caso, 끝을 내다, esse 내다 é uma ação de fazer o fim, ou seja, finalizar, tá? Então, é fazer com que chegue ao fim. Não nesse caso que simplesmente acontece o fim, né? Ele se acontece o fim. E aqui eu faço chegar no fim, tá? Neda. Vocês vão ver que esse neda ele tem muitos significados. Mas, de um modo geral, é uma ação que eu faço em cima de alguma coisa. Por isso que vai vir sempre com essa partícula tá? Enquanto que nadar sempre vai vir com I ou G, né? Vocês sabem que pode ser I ou G, dependendo se tiver ou não batim. Ok? E nesse caso aqui é o ou né? Ok. Agora, nessa tela, eu vou especificar melhor o que é nadar e nedar, tá? Outros exemplos para vocês entenderem mais, de uma forma mais concreta na cabeça. Vamos ver aqui. A gente tem 열이 나다. 열이 나다. 열, só pode ser o quê? Febre, né? Febre o quê? Nada. Sai. Ela acontece, né? Vocês estão vendo aqui significados de nadar. Então, quando a gente fala 열이 나다, a febre sai, né? A febre acontece. Então, ela simplesmente acontece. É um estado, né? A febre nada. E aqui, 기침이 나다. Mesma coisa, 기침, no caso é a tosse, né? É o que a moça está fazendo aqui. Tosse, sai, nada, acontece a tosse. Porque ambas são involuntárias, né? Eu não faço algo para ficar febril, né? Eu estou febrando. Tudo bem que eu posso falar que eu estou tossindo, mas a tosse, ela acontece, não é? Eu não vou... Normalmente, a gente não faz a tosse de propósito. Só se eu quiser fingir que estou tossindo, mas o tossir, ele é involuntário, né? Ele vem e você tem que tossir, né? Então, a tosse acontece, tá? Ela sai. E no caso do neda, como eu falei que tem vários significados, a gente pode falar alguns significados mais normais, mais comuns dele, fazer ou pagar, tá? Então, nesse caso, o que a gente tem? De acordo com essa imagem, a gente está vendo um mapinha com o vírus, né? O nosso queridíssimo, né? Coronavírus, né? Coronavírus, 19. E ele causou o quê? Ele fez 사망자. Ele fez vários 사망자 e tá fazendo, né? 사망 significa óbito, falecimento. E já vem de pessoa, né? Então, 사망자 seriam as vítimas, né? As pessoas que vieram a óbito. Ou seja, as vítimas que morreram, né? Infelizmente. Então, 사망자를 내다. Então, ele causou vítimas, né? O corona, ele é o agente disso aqui. 코로나19는 사망자를 냈어요. 내요, né? Ele causa mortes, tá? Por isso que vai vir tá? Então, esse aqui é um dos significados, né? De fazer vítimas, causar vítimas. E aqui embaixo, né? Uma coisa mais alegre, é o seu barriga, né? O peixe. Peixe, não, eu tô zoando, tá? Não é o nome dele em coreano, é só uma tradução livre, né? De senhor barriga. Pé é barriga. Então, 집세를 내다. Ou seja, aqui a gente tá pegando esse significado de pagar, né? Então, é uma ação voluntária. Eu tenho que pagar o aluguel, né? Claro que ninguém quer pagar nada, né? Mas o aluguel tem que pagar, né? Tudo bem que o seu madruga nunca paga nada, né? 14 meses já que ele não paga o 집세, né? 집세. Tip de casa, né? Então, 집세를 내다, pagar o aluguel, né? Pague o aluguel. 집세를 내. 집세 내. Pague o aluguel, tá? Então, nesse caso, o 내다
tanto nesse do corona quanto do seu barriga, são ações, né? De fazer vítimas e pagar o aluguel, né? Por isso que leva 들. Ok, voltando pro 끝나다, 끝내다. Nesse caso, 끝나다, como é se acabar, a gente viu anteriormente, né? Que a gente vai usar então essa partícula ga ou i, né? Que é a partícula de sujeito. Então, o filme se acaba. 영화가 끝나요, né? O filme se acaba. E no caso do 끝내다, porque eu faço uma ação, 청소를 끝내요. Eu finalizo a faxina, né? A limpeza. Então, o que eu finalizo? A faxina, né? Então, nesse caso, é uma ação que eu faço, por isso que vai 들, ok? E aqui, vamos fazer uma frase mais completinha, né? Com essas duas situações. 영화가 곧 끝나요. Então, o filme logo, isso aqui é logo, tá? Termina. Então, o filme vai terminar logo, tá? Logo ele termina, né? Então, aqui ainda não chegou no 끝. Tá rolando ainda, né? 영화가 곧 끝나요. Isso aqui é a conjugação do presente. 끝나요. E aqui, o mocinho tá limpando, né? 청소를 빨리 끝냈어요. Então, 빨리 é rapidamente, vocês conhecem, né? 빨리 끝냈어요. Tá no passado, né? Eu terminei, eu finalizei a limpeza, a faxina, rapidamente, né? 청소를 빨리를 끝냈어요. Eu finalizei rapidamente a limpeza. Ele é bom, hein? Conseguiu tirar tudo isso aqui sozinho, com uma vassourinha. Muito bom. Já pode trabalhar lá no 쓰레기집. Quem conhece esse canal do Clean Avengers, é muito bom. Vamos ver outras frases. O que a gente tem aqui? 수업이 아직 안 끝났어요. 수업이 아직 안 끝났어요. Então, o que temos aqui? Opa, apertei errado. 수업이 seria a aula, né? 수업 é a aula que está rolando aqui. Então, a aula, 수업이 아직, ainda, o quê? 안, não, 끝났어요, não acabou, não chegou ao fim, não se terminou. Por isso que eu estou usando o 끝나다, né? Porque a aula acaba, né? Então, ela se acaba, porque acaba o tempo, né? 수업이 아직 안 끝났어요. Isso aqui é a partícula, né, de sujeito. Ok. E aqui, 코로나가 언제 끝날까요? 코로나가 언제 끝날까요? Corona, a gente sabe, né? Que é o coronavírus, né? Isso aqui é uma redução de coronavírus. O coronavírus, 언제? Quando? 끝날까요? 끝나, vocês estão vendo que o verbo tá aqui, né? 끝나다, tá bem levinho, nem consigo ver direito. 끝나, de terminar, né? Se acabar. Esse ir까요 é uma terminação assim de quando será que vai acabar? Será que, né? 끝날까요? Será que vai acabar? No caso, quando será que vai acabar, né? O corona, né? Nesse caso não é assim, quando que a gente vai exterminar o coronavírus, né? Quando que ele vai chegar a um fim, né? Aqui, na verdade, a palavra corona já está envolvendo tudo, né? Toda essa pandemia, quando que essa pandemia vai acabar? Né? Essa é a pergunta do ano, né? De todo o mundo inteiro. Então, 코로나가 언제 끝날까요? Né? Quando que vai acabar? Quando será que vai acabar? Ok? E aqui, 일을 끝낼 때까지 기다려주세요. 일을 끝내다, né? 일을 끝낼 때까지 기다려주세요, né? O que ela está fazendo? Ela está trabalhando, né? Aparentemente por causa do ir. Ir é trabalho, né? Ir 하다, trabalhar, né? Fazer trabalho. 일을 끝내다, finalizar o trabalho, né? Então, eu finalizo algo. Então, essa moça está falando 일을 끝낼 때까지
esse 끝내다 é do terminar, né? 을 때 é uma ideia de assim, quando 끝내다, 끝낼 때, quando eu terminar, né? Quando eu finalizar. E esse 까지 é o até. Então, se a gente for traduzir tudo isso aqui junto, fica até eu terminar, até quando eu terminar, tá? Até o momento que eu terminar, 기다려주세요. 기다려주세요. né? 기다려 vem de 기다리다, que é 기다리다, que é terminar, esperar, vamos finalizar. 기다리다, esperar, né? 기다려주세요, me espere, por favor, né? Me espere. 기다려주세요, né? Vocês já viram o vídeo que eu fiz sobre por favor? Expliquei, né, que é esse 주세요, né? Que para mim, né? Por mim, alguma coisa. Faça algo por mim, né? Essa ideia. Me dê o esperar, tá? Então, me espere até que eu termine o trabalho. Tá? Até eu terminar o trabalho, me espera, por favor. É isso que ela está falando. Okay? E aqui temos um pequeno diálogo numa classe, né? O menino aqui está falando, né? 선생님, 저는 숙제를 끝냈습니다. 진짜요? 누가 다 끝냈어요? 제가 끝냈어요. Então, 선생님, 저는, quanto a mim, 숙제 é lição de casa, né? A lição de casa, 끝냈습니다. 숙제를 끝냈습니다. Eu finalizei o 숙제, né? A lição. Sério? 진짜요? Então, a professora não estava vendo quem que tinha falado isso, né? Aí ela, sério? Quem que terminou? 누가 다 끝냈어요? 누가, vocês conhecem, que é a junção de 누구 mais 가, né? 누구가 não existe, vai ficar 누가. Quem que tudo 다 끝냈어요? Finalizou? 제가 끝냈어요. Fui eu que finalizei, eu que terminei. 제가 끝냈어요, tá? Então, 제가, aqui ele não vai falar 저는 끝냈어요, vai falar 제가, porque ele tá falando assim, fui eu. Então, quem? 누가? 제가, tá? Então, é a resposta de 누가 para 누가, quer dizer, vai ficar 제가, tá? E não 저는. 저는 é só quando ele tá começando a falar sobre ele, ó. Professora, eu terminei a lição. Quem que terminou? Fui eu que terminei, tá? Essa é a ideia. Bom, aqui temos um outro exemplo, só para finalizar. Aí ficou um risquinho sozinho aqui, sem animação. Então, temos 화나다 e 화내다. Então, assim como 끝나다, 화나다 vem de 화가 나다. E 화내다 vem de 화를 내다. O que será isso? 화 vem de raiva, de estar bravo, né? Angry, né? E 화나다, então, é quando sai a raiva. Sai a raiva. Acontece a raiva, né? Então, a ideia é de que, assim, acontece uma raiva, ela vem. A raiva vem. Você fica incomodado, sabe? Que coisa. E o 화를 내다, né? O que acontece? A gente sabe que o nedar é uma ação que a gente faz. Então, a Minnie chega lá e solta os cachorros em cima do Mickey. Tadinho. Então, 화를 내다 já tem mais a ver com ficar bravo com alguém. Ficar bravo... demonstrar, soltar essa raiva, tá? 화를 내요, né? Eu estou brava com tal pessoa. Enquanto que 화가 나다 é simplesmente sentir essa raiva, né? A raiva vem, né? Ela acontece por alguma razão, né? E aqui você está demonstrando a sua raiva, tá? Então, se eu quero falar para alguém assim, não fica bravo, não fica bravo. Ficar brava, quando você tá falando nesse sentido de acontecer a raiva, dela vir para você, você não consegue conter. Não é uma coisa que você consegue controlar, né? Porque ela simplesmente vem. Depois que ela vem, que você controla, para não soltar para outra pessoa, né? Tipo, fazer o que a Minnie tá fazendo. Então, eu não posso falar, por exemplo, 화가 나지 마세요. Esse de 마세요 é tipo, não faça, é uma proibição, né? Então, não faça tal coisa, não fique brava. É tipo falar assim, não fique febril. Não fique com febre. A febre acontece, né? No máximo que você pode fazer é evitar
ficar doente, né? Se cuidar para que não fique doente. Mas tem coisas que é inevitável, né? Então, não espirre. Difícil. Então, 화가 나다 não é uma ação voluntária. Por isso que a gente não pode falar para alguém não fazer. Mas a gente pode falar 화를 내지 마세요. 화내지 마세요, né? Então, esse 지 마세요 eu posso falar para alguém não fazer, porque isso aqui é uma atitude voluntária, tá? Geralmente, né? As pessoas falam que fiquei bravo sem querer. Não, né? Essas coisas a gente faz por querer. Ficar bravo, de repente, vir essa reação de ficar bravo, já é mais involuntário, né? Aí você dá desse processo para esse, você consegue dar uma controlada, né? Geralmente. Então, não saiam de Hanada para Haneda, por favor. Só quando for estritamente necessário. Ok? Então, era isso. Espero que tenha dado para entender a diferença entre 끝나다 e 끝내다, né? Então, a aula agora se acabou, né? 끝났어요, né? E aí eu posso falar que eu terminei a minha tarefa, né? Meu 일을 끝냈어요. Terminei o trabalho aqui, ok? 끝냈어요. Ok, então, a gente se vê na próxima aula. 안녕히 계세요. Obrigada por ter assistido.